Iniciar a gravação local também. Então, nós vamos continuar o assunto de ontem, que é exceções e tratamento de erros, né? Na verdade, vamos falar sobre tratamento de exceções, né? Captura de exceções e também um pouco de lançamento de exceções. Ontem a gente passou por aqui, falamos que a exceção é um evento incomum, pode não necessariamente ser um erro, não tem que ser necessariamente um erro. Nós vimos isso aqui, o formato geral, isso aqui em C++, né? Tem o bloco try. Essencialmente, a exceção a gente fala, try catch, né? Você vai colocar um bloco, uma forma bem simplificada, né? Você vai colocar um bloco, em tese é um bloco protegido, porque, ou pelo menos um bloco verificado, né? Se alguma coisa, alguma linha ali dentro, né? Uma chamada de um método, instância de um objeto, né? Disparar uma exceção, lançar uma exceção, né? A execução aqui vai ser interrompida dentro desse bloco, então ele para, não executa o restante, e vem aqui para baixo, verificando qual cat, né, qual tratador aqui melhor captura aquela exceção. Né? Então, aqui inclusive está falando de tratador compatível. Tá? Por que é tratador compatível? Porque tem a ver com o tipo. Né? Então, vai ter o tratador, por exemplo, se for aqui em C++, ele é o tratador para inteiro, o tratador para string, e se for para classes, vai ter, por exemplo, um tratador específico para classe que pode ter gerado exceção, como também para alguma classe que é um supertipo dessa classe. Né? Vamos supor que a gente tem uma classe. Vou abrir o jornal aqui. Então vamos supor que a gente tem uma classe aqui, um nome bem criativo, myException. Ok? E essa classe, ela herda a classe chamada exception. Tá? Então, aí a gente coloca um tratador para isso aqui, vai pegar toda e qualquer classe que herda exception, inclusive, obviamente, subtipos, né? Subclasses. Essa aqui pega também, pega qualquer uma delas, né? Porque todas elas são uma exceção. Esse é o relacionamento de herança, relacionamento do tipo é um, né? Ou é uma. Por isso que está escrito no slide lá que o tratador, que a exceção vai ser capturada no primeiro tratador compatível, né? A gente está definindo, então, se capturamos qualquer exceção do tipo exception, da classe exception, todo mundo que é uma subclasse, uma classe filha de exception, também vai ser capturada, né? Então, não é por exemplo, não é um tratador específico dessa aqui. É um para essa aqui, então a gente diz que é compatível. Beleza? E aí nós vemos esse exemplo muito simples, aqui programação estruturada mesmo em C++, né? Uma função de divisão, recebe o A, que é o numerador, B, que é o denominador, se B for igual a zero, ele lança uma exceção do tipo string. Divisão, condição de divisão por zero. Tá? E a palavra é throw aqui, né? Lançar uma exceção. Beleza? Lançou a exceção, aqui vai capturar a exceção. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste disso aqui. Aliás, não é essa aqui que eu queria fazer um teste da próxima. Esse aqui. Tá? Nós também vimos ontem, né? Algumas possibilidades aqui de tipos diferentes que podem ser lançados como exceção. Então, pode lançar um inteiro, pode lançar um float, ou seja, pode lançar tipos primitivos escalares, pode lançar uma string, né? E detalhe, aqui não é a string de C++, é a string de C. Pode fazer um teste ali para ver. E aqui lançando uma instância desse object error, né? Esse código eu falei que estava com erro aqui. Não é bad error o nome do construtor, é object error. Beleza? Tá, vamos pegar esse código aqui, ó. E a gente dá uma olhada nele. Hoje a gente tem mais tempo, né? Olha com mais calma as linguagens. Ok, então o exemplo C Sharp, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de exceções aqui. Opa, ele está criando no lugar errado. Peraí. Então, vamos lá. E o stream, eu acho que não tem os includes aqui.
Não, então include. O string eu não lembro se tem que colocar. Vamos colocar aqui using namespace std. String não é necessário. Tá, então aqui está errado. Aqui é object error. Só para dizer que é um erro em forma de objeto, ou uma exceção em forma de objeto. Eu não quis colocar exception, para não confundir com a classe exception. Tá? Então, vamos rodar aqui. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ó, vamos deixar o código mais bonitinho, né? Vamos colocar no padrão que o pessoal gosta de C e C++. Tá, então, ele vai. A única coisa que tem no try é a chamada da função A. Algumas linguagens é preciso escrever uma palavra aqui, ó. Throws exception, por exemplo. Mas aí seria a classe da exceção. Em C++ não é necessário marcar a função, olha, ela lança uma exceção, tá? Então, a função A, se ocorreu uma exceção do tipo, se ocorreu alguma exceção aqui dentro e ela for do tipo string, então vai ser capturada aqui, se for inteiro vai ser capturada aqui, e se for uma instância de object error, né, que é uma classe, vai ser capturada aqui. Beleza? Vamos só fazer um teste aqui, ó. Vamos colocar assim. Não vai lançar exceção, né? Tá. Eu não lembro aqui se tem um. Se isso aqui funciona. Não. Tá, ele vai vir aqui. Vamos lá. Eu não sei se estou confundindo com um switch case ali. É o finally, não é? Tem finally aqui. Não tem finally aqui. Não. Por isso que eu tentei default. Também não. Não lembro agora se em C++ tem essa. Tem linguagem que tem, ó. Independente se ocorreu ou não exceção, ele vai rodar um código aqui. Ó, então, beleza, não foi lançada exceção alguma. Só o teste que eu queria fazer aqui, que eu não me recordo agora, se a gente mover para cá, ó, isso, ele não, inclusive, ele não trata isso aqui como um marcado, né? Ele não obriga que a gente coloque no try catch. Tá? Tem linguagem que obriga. Se você indicar aqui, olha, lança uma exceção, aí você tem que, ela está marcada, você tem que colocar ela no bloco try catch. Ele reclama. Tá, e se a gente lançar a exceção agora? Vai ter que sair do programa. Isso. Aí. Foi terminado depois que lançou uma exceção de int. Tá? Lançou uma exceção de int porque a opção é zero, né? Então lançou o 999. Então se a gente colocar aqui agora, ele vai, a opção está zero aqui, né? Um código bem simplista aqui. Vai lançar a exceção 999, que é um tipo inteiro. Beleza? A gente pode inclusive complementar aqui, né? Int. Aqui é uma. Opa, aqui não é int, aqui é. Na verdade é um. Tá. É isso, né? Esse aqui que vai ser int. E esse aqui vai ser um. Vamos colocar só objeto. Beleza? Char, só para dizer qual é a exceção, o tipo de exceção, né? Int 999. E aí a mensagem é o próprio inteiro. Oh, perdão, é aqui. Estou achando que o primeiro é o inteiro aqui. É que está invertida a ordem aqui, né? Aqui está o inteiro. Beleza? Se for aí ele vai lançar essa exceção, que é o const char. Beleza? Error não é uma coisa da. Não é do executor, né? É que eu peguei e escrevi error aqui, ó, que é um string. A minha dúvida eu acho que não funciona aqui, mas vamos. Se eu colocar assim. Vamos ver.
Não, ele realmente lança um const char, então não pode ser. A não ser que eu faça. Eu não sei se dá pra fazer assim, ó. Estaria chamando o construtor da string ali. Isso aí funciona. Né? Estaria chamando o construtor da classe string. E se eu fizer assim, new string? Eu acho que funciona, só que daí aqui tem que ser assim, né? Agora ele é um ponteiro de isso. E agora eu tenho que fazer isso. Para imprimir o error. Né? Então eu só queria testar, que eu tinha falado para vocês ontem. Não lembrava se tinha colocado new aqui, não. Se eu colocar new, ele vai funcionar. Ele vai alocar, mas eu não sei se essa é uma boa prática, porque isso aqui é uma alocação manual, né? Tá? Então é melhor que ele devolva uma cópia. Nesse caso, ele não está devolvendo uma cópia, ele está devolvendo um endereço de um objeto string alocado no heap. Certo? E aqui eu estou recebendo um ponteiro de string, ou seja, um endereço de um string, né, uma classe string, uma instância da classe string de C++ alocado na heap. Então eu acredito que eu deveria deletar ele aqui, depois de usar. Não o ponteiro, não tem como deletar, né? O ponteiro tá no escopo aqui, não é uma variável automática. O que eu tenho que deletar é isso aqui, ó, que está apontado pelo ponteiro. Então é por isso que nos exemplos não tem realmente. Eu vou voltar como estava, tá? Mas só, bom, pelo menos deu pra gente ver ali que de fato. Aqui está como const char, mas eu poderia mandar uma string de C++ também, né? Porque é só fazer uma instância dela. E aqui é uma instância dessa classe aqui, né? Aqui na verdade tá feio, né? Deveria ser assim, ó, private. E a gente colocar isso aqui e a gente faz um const char. Não, aí vai ser uma string mesmo. Só para ele devolver qual é a mensagem. Agora está privado e agora eu tenho um get message aqui, né? Tem um getter. Para não acessar diretamente o atributo. Um exemplo não estava assim. Eu compactei lá as linhas. E eu também poderia devolver aqui a get message. Então, o que ele vai fazer agora é. Opa, tem que trocar aqui, né? Então vamos colocar para 2. Ele vai lançar uma instância de object error. É uma instância na pilha. Então ele vai devolver uma cópia. Se está na pilha, vai ser uma cópia. Uma cópia disso aqui. Aí ele vai receber uma referência para aquilo ali. Então não vai exatamente acessar. Não vai precisar fazer uma cópia, né? Vai acessar uma referência. E chama o get message para pegar a mensagem que está lá dentro. Aí funcionou. This is a really bad error. Que é a mensagem que estava aqui, né? Beleza? Deu para entender o código aqui, pessoal? Fiz meio rápido as alterações ali. A gente tinha falado sobre esse código ontem, né? Eu queria só fazer alguns testes. Se eu colocar assim, ó, eu acho que vai funcionar também. Só que a diferença é que assim eu estou recebendo uma cópia. Assim eu estou recebendo uma referência, que é o ponteiro açucarado. Uma referência para esse objeto aqui. Ó. É mais barato receber a referência do que uma cópia do objeto inteiro. Vamos supor que esse objeto tem 50 campos lá dentro por algum motivo, né? Uma coisa maior que está sendo copiada sem necessidade. Beleza? Aqui também eu poderia devolver uma referência de string. Tá? Aqui, ó. Aí estou devolvendo uma referência para isso aqui. E ali ele colocou como, tá, não está como constante, mas tudo bem. Beleza? Então só para a gente brincar um pouco em cima daquele exemplo. Esse aqui, aí a gente segue, que tem um exemplo um pouco mais elaborado. Agora eu estou criando classes, herdando a classe padrão de exceção de C++. Até você tinha perguntado, né, Jonathan, se tem algum método preferível aqui.
Eu imagino que não. Não verifiquei, mas imagino que não. Mas se fosse para padronizar, então que todas herdem exception, né? Então, é parecido com aquele código ali. Aqui, inclusive, comeu um pedaço, mas a chave está aqui embaixo, né? Vai rodar a função e vai capturar. Aqui só para mostrar o uso da classe exception, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se a opção for 0, vai lançar uma instância de bad exception, que é essa aqui, ó. Bad exception também é uma exception, ok? Tá? E na verdade ela não tem sequer atributo aqui, né? Simplesmente vai chamar lá fora esse método aqui e ele vai devolver string, tá? Vou copiar esse código aqui que ele é interessante. Pra gente testar. Aqui inclusive está como struct, tá? Sem problema. Não sei se vocês se recordam, em C++, struct é só um apelido para a palavra class. A única diferença entre os dois, a princípio, é que para manter o mesmo estilo da linguagem C, em struct tudo por padrão é público, em classe tudo por padrão é privado. Tá? Ok? Então eu tenho aqui a bad exception, está implementando o método message. Tá? E aqui a palavra throw. Então tá. Tem a palavra throw, sim. Lança a exceção. Tá? Então, o método message, que lança uma exceção. Sim, sim, é a mesma coisa. Aqui, ó. Se eu trocar aqui, vai funcionar também. Em C++, para manter a compatibilidade com C, manteve esse struct, certo? Mas a struct de C++ é uma classe. Tanto faz você escrever struct ou class. A única diferença é que, como eu falei, quando você escreve class, tudo que está aqui dentro é privado. Ó, vamos só. Ó. Olha lá o que ele está falando aqui, ó. Na linha 24, é, 24 aqui, ó, tô tentando acessar o e.message, linha 24, coluna 27. Aqui que ele está falando, ó, que o método o método message da classe BadException é privado. Tá? Então, tudo que vai dentro da classe, por padrão, é privado, a não ser que eu marque como público. Agora vai. Tá? Já na struct, funciona igual. Bom, vamos deixar assim, né, no exemplo. A struct é uma classe, só que por padrão, as coisas que estão delas são públicas. Tá? Então, há duas exceções customizadas aqui, né? E ambas herdam a classe exception. A bad exception e a really bad exception. A única diferença entre elas é o texto que é impresso aqui. Não tem atributo, até para ficar mais curta. Beleza? Dependendo da opção aqui, é só a gente mudar para testar o código, né? Vai lançar esse ou vai lançar esse aqui. Tá? Ok? E aí aqui embaixo eu estou capturando apenas bad exception. Bom, se eu estou capturando dentro da própria função, ó, se eu estou capturando apenas bad exception, isso quer dizer que se for lançada essa aqui, né, really bad ou exception, como está anotado aqui do lado, elas serão propagadas. O que é propagar a exceção? É quando você não captura elas, não trata e, consequentemente, não trata dentro do próprio try-catch ou dentro do código onde ela foi lançada. Então, neste caso, a bad exception vai ser tratada aqui. Beleza? Eu vou tratar ela aqui. Eu vou capturar ela aqui e, em tese, eu vou tratar ela aqui. A really bad e a só que se chama exception não são tratadas nos catches aqui, porque não tem mais. Ok? Aí, onde elas serão tratadas? Bom, elas serão propagadas para fora da função. Então, a função vai terminar. Bom, aqui não tem mais nenhuma linha, inclusive, né? Aí ele vai vir para cá e vai verificar qual tipo de exceção é. Deixa eu só consertar aqui, por conta do slide ficou apertado. E aí tem um detalhe aqui, ó. Aqui, quando eu capturo a bad exception,
Eu imprimo a mensagem e ainda assim eu propago ela novamente. Ó. Eu estou lançando de novo a exceção que veio aqui. Então ele captura, imprime a mensagem e lança novamente. Ou seja, está propagando. Então qualquer uma delas vai ser propagada. A diferença é que essa aqui tem um cat que captura ela aqui. Ainda assim eu propago. Eu posso fazer isso também. Eu posso capturar a exceção, fazer o tratamento que eu consigo local e ainda assim propagar, né, para que quem chamou a função saiba que foi lançada a exceção. Tá? Isso é propagação de exceção. Beleza? E aqui estão as três. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a exceção zero. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele imprimiu bad exception e error. Vamos dar uma olhada. Ó. Então, ele lançou essa, ele foi capturado aqui, ok? E propagou a exceção, então capturou aqui também. Beleza? Ó, se não tivesse esse tratador aqui, ó, e nem esse outro, em tese ele tem que ser capturado aqui, ó. Tá? Isso, foi isso que ele fez aqui, ó. Aqui eu não tirei lá de dentro, né? Então o que ele fez, ó? Essa aqui é a captura interna. Vamos só olhar ali. Ó. Então, lancei a exceção, bad exception, foi capturada aqui, imprimiu a mensagem, que é isso aqui, ó, error bad exception, propagou. Quando veio aqui para fora, não tem um tratador específico de bad exception, mas tem um compatível. Ele captura exception. Então, eu quis fazer um exemplo disso aqui, ó. Tá? Então, o bad exception estaria aqui, ó. Aqui, X. O bad exception estaria aqui. Beleza? Eu lancei essa exceção, mas não é um tratador específico. Então ele pega um compatível, por conta da herança, né? Por conta do polimorfismo também. Então ele vai pegar o suporte a polimorfismo, né? Isso. Really bad exception também herda exception. Ah, sim, não, não, não. Ah, eu entendi que você estava perguntando se eu lançasse essa aqui. Sim. Não, aí não. Não, não porque eles não, entre eles não há relação, né? São classes irmãs, entre aspas. Né? O que ele sempre vai olhar é a hierarquia, né? De supertipo, supertipo para subtipo, né? De mais genérica para mais específica. Tá? Aqui tem um outro detalhe também, que é o seguinte, ó. Não sei se vocês observaram. Ó, aqui eu estou capturando E, né? Tem um parâmetro, ó. E do tipo referência de bad exception, né? Tem um operador de referência. E aí ele chama e.getMessage, beleza? Daí ele vem aqui, então, isso aqui é uma bad exception, então ele vem aqui e chama este método. Ok? Tá? Em compensação aqui, ó, quando ele vem para cá, não tem o parâmetro aqui, ó. Não tem o E. Então ele só captura a exceção e aí ele mostra aqui a mensagem. Né? Aqui é só um exemplo bem simples mesmo. Ó. Capturou a exceção, mas não fez exatamente nada com algum dado que venha dentro dela. A ideia de você lançar um objeto de exceção e não apenas um tipo primitivo, como um inteiro ou um float, ou mesmo só uma string, a string não é um tipo primitivo, é um objeto, mas lançar uma string, por que criar, aí tem a ver com a sua pergunta, Jonathan, né, que você tinha feito ontem, por que criar uma classe de exceção? Porque daí eu consigo empacotar informações importantes a respeito da exceção. Eu consigo colocar parâmetros aqui dentro, né? E eu vou definir a classe, certo? Beleza? Então, esse é um exemplo complementar àquele outro. Né? Os dois aqui estão em C++. E aí fala um pouquinho aqui de como funciona em C Sharp. Né? Tem alguns exemplos básicos também. Tá? Então, assim como em Java, Java padronizou isso. E aí, como C Sharp vem depois de Java, a gente até pode desenhar assim. Ó.
Tá? A gente tem aqui o C++, né? Aí a gente tem Java herdando muitas coisas de C++, tá? E a gente tem isso aqui também, ó. O C Sharp. Mas aqui eu faria uma herança múltipla, eu faria isso também, ó. Então, tem coisa que ele está pegando aqui de C++, foi excluído no Java, e tem coisa que ele pega do Java. E tem coisas próprias também. Então, essa característica, na parte de herdar obrigatoriamente uma classe exception, vem do Java. Mas isso já existia no C++, só não existia a obrigatoriedade. Tá? A gente viu no exemplo anterior esse slide aqui. Então, todas as exceções em Java e em C Sharp, você precisa herdar uma classe chamada exception. Então, a sintaxe de tratadores é bem similar, assim como no Java também, ambas, né, Java e C Sharp, bem similares à do C++. Tá? Então, try, catch, você coloca o tipo, né, uma declaração de variável, que é um parâmetro, né? Parece uma chamada de função, uma declaração de função, né? Você tem aqui o parâmetro e o tipo, tá? Então, o bloco protegido e o bloco do tratador. Mesma coisa, né? Se você criar várias classes que herdam exception, mas o cat tiver só assim, geralmente quando você está com preguiça e não quer colocar um tratador específico ou tratadores específicos, vai lá e só coloca um cat exception. Esse aí é o captura tudo. Nesse caso, ele captura todas. Diferente disso aqui, né? Ó, aqui, se eu colocasse um exception, ele não vai capturar esta aqui, que é um char, que é uma string de C, né? E também não vai capturar essa aqui. Então não tem um captura todos. Aqui não, aqui ele vai capturar todos. Tá? Nesse caso sim, né? Como eu mostrei para vocês ali. Se a gente sempre usar a herança da classe exception em C++, você colocar um cat com exception, você vai capturar todas. Tá? Claro, a não ser que você tenha um tratador específico para aquela classe. Então aqui é a mesma ideia. Tá? O tipo do parâmetro então precisa ser system exception. As exceções são geradas com throw também, assim como aqui. Aqui é quando eu quero gerar explicitamente a exceção. Beleza? Ó, lançou a exceção e a exceção é o quê? Um inteiro. Lançou a exceção e a exceção uma instância de... Desculpa, não é uma instância de string. Estou achando que é uma string de C++. A gente fez o exemplo da string de C++, mas não é esse aqui. Aqui está lançando uma string de C, né? Que é um array. Um array de caracteres terminado em nulo. E aqui está lançando uma exceção que é uma instância do object error aqui, né? Aqui, ó, né? Quando ele lança também instâncias. Beleza? Tá? Então, exceções também são geradas com a palavra throw aqui. Tá? Exceções não tratadas na função são propagadas. Então, é o mesmo princípio que aqui. Ó. Se não tratou, não capturou a exceção, ele propaga automático. Por isso que eu coloquei aqui, propaga e propaga. Porque não tem um catch para read bad exception e não tem um catch para exception. Na verdade, se tivesse um catch para exception, eu capturaria todas, né? A gente viu isso. Tá? Mas as não tratadas são automaticamente propagadas, ou seja, são lançadas para fora. Aqui eu poderia ter capturado a exceção bad exception e não ter lançado ela, tá? Não ter relançado, ou seja, não ter propagado. Beleza? Aqui tem essa observação que funciona de forma muito similar realmente ao C++, tá? As exceções não tratadas na função são propagadas, né? No método, na função. Java requer a palavra throws, aí você tem que marcar a função, você tem que escrever que a função lança a exceção. Tá? A mesma ideia, né? A vinculação das exceções aos manipuladores. Bom, a exceção é o que está vindo, né? No caso aqui são instâncias de objetos, e o tratador ou os tratadores são os catches, beleza? Então a vinculação segue a mesma regra, né? A exceção é vinculada ao primeiro tratador compatível, ou seja, mesma classe ou ancestral. Basicamente, como a gente fez aqui, deixa eu ir nesse exemplo, né? Se a gente fizer isso, aqui é um tratador compatível, né? Porque é uma classe ancestral, ou seja, um super tipo de bad exception e really bad exception. Tá? É simples isso aqui, pessoal. A gente só está vendo algumas características. Beleza? E aqui a gente tem parecido com aquele uma implementação parecida com aquele divisão por zero, tá? Só que tem mais algumas coisas aqui. Então, um exemplo simples, né? Eu tenho a classe, então, de novo, que eu chamei de bad error, aqui não chama de bad exception, né? Bad error. Tem que necessariamente herdar a classe exception. Não é igual ao C++, que você tem a palavra public aqui. Não tem a ideia de herança pública e herança privada. Toda herança é pública. Tá?
Então, air the exception, mas é a mesma sintaxe dos dois pontos, né? Não tem a palavra extends, por exemplo, que tem outras linguagens. Né? E aqui está o construtor, e o construtor está chamando o construtor da classe mãe aqui, né? Que é exception, ou classe pai, que seja, tá? Passando como parâmetro para o construtor essa string. Beleza? A gente tem uma outra classe aqui que é divNumbers, que tem o método division, que é bem parecido com aquele que estava lá no exemplo do C++, só que lá estava puramente estruturado, né? E aqui o método main. Beleza? Então o método main vai fazer o quê? Vai instanciar o divNumbers e já vai chamar o division. Vai passar 25.0, obviamente, para ele lançar a exceção. Tá? Aí vai vir para cá, né? O 25 vai ser vinculado com o número 1 e o 0 vai ser vinculado aqui com o segundo parâmetro, que é o número 2. Beleza? Aí try, ele vai tentar então dividir o 25 por 0. Isso aqui vai lançar uma exceção, ok? Não vai executar essa linha de baixo. Ó. Vai lançar uma exceção aqui e vai ser capturada aqui, ó, exceção de divisão por 0. Essa aqui já é padrão da biblioteca. E ele só vai imprimir. Beleza? Como capturou, não vai propagar, né? Ok? Se a gente passar um número válido aqui para o denominador, ou seja, qualquer coisa diferente de 0, então ele vai executar a conta, só que ele vai lançar essa exceção aqui, ó, bad error. Beleza? Como aqui não tem um catch para o bad error, essa exceção vai ser propagada e vai ser capturada aqui fora. Beleza? E aqui em C#, assim como em Java, tem a palavra finally. Tá? O que significa isso aqui? Ele vai executar essa linha independente de lançar ou não, ou seja, desse bloco try executar por completo ou não, de ser lançado uma exceção ou não. Tá? Isso aqui é comum, por exemplo, o exemplo que o pessoal usava em Java era você faz abertura de arquivo aqui e quer manipular o arquivo no try. Aí lança uma exceção de entrada e saída. Né? E aí o que acontece? O arquivo continua aberto. Né? Então você vem aqui no finally e fecha o arquivo. Beleza? O apontador para o arquivo, né? Ficou aberto no sistema operacional. Tá? É o exemplo clássico de finally. É que não está aqui, mas é um exemplo clássico. Tá, pessoal? Então é parecido. Né? É um código legal de testar também. Esse aqui está inteiro, ó. Tá inclusive com using. Tá? Ficou pequenininho, meio ruim de enxergar, mas o código está inteiro, então vocês conseguem pegar esse código e testar e ficar fazendo modificações. É por isso que eu coloco esses códigos, para vocês inclusive pegar e ficarem fuçando neles, tá? Beleza? Esse aqui deu certo, a gente testou, esse aqui também deu certo, né? Só faltou o include lá em cima. O IOStream. Beleza? E aí a gente fechou, pessoal. Então, é um material bem simples de exceções. Tá? Acho que o material anterior que eu tinha uns exemplos em Java e eu troquei para C++ e C#. Tá? Até para mostrar a similaridade entre as linguagens. Tá? E a gente encerra esse material por aqui. Alguma consideração que vocês querem fazer? Alguma coisa a ser corrigida? Complementação? Não, tranquilo? Então vamos para a hora quente? A hora nervosa? A hora do Kahoot. Último Kahoot, hein, pessoal? Kahoot quase de Natal já. Vamos ver quem sairá no pódio dessa vez. O mais importante, claro, não é o pódio, é vocês se autoavaliarem. Tá? Eu aumentei para 30 segundos, beleza? Para vocês terem um tempo a mais para pensar. E nós vamos proceder daquele jeito, né? Vai ser esse aqui, suporte à programação orientada a objetos. Tá? São 14 questões, então é um Kahoot mais curto. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Quantas pessoas a gente tem? Tem 11, né? Porque eu conto como 2. Não quero comprar nada, não. Opa! Isso aqui não existia. Lembram disso? A gente usou com mais de 10 jogadores. Agora eles estão... É a mágica da atualização web, né? Você não vê atualização, porque na verdade atualizou no servidor. Eles viram que basta... Na verdade o truque é esse, né? Você coloca um serviço legal e divulga o gratuito, o pacote gratuito é bem legal,
que estava muito bom, inclusive, o pacote gratuito, aí as pessoas começam a usar, eles começam a ver as métricas de uso, né? Opa, agora tem bastante gente, as pessoas já começaram a ficar habituadas a utilizar isso aqui, então é hora da gente começar a cobrar. Tá? Então, bom, vai dar quase certo. Como é que a gente vai fazer? Não vai caber todo mundo? Ainda bem que é o último, né? Tem que, tem que arrumar um outro software aí de quiz, né, pessoal? Tem que, pois é. Agora ficou séria a coisa, tá? Infelizmente, alguém não vai poder participar, ó. Até 10 jogadores. Será que ele vai. Não, ele não vai contar comigo como um, né? Aí também. Então tá aí o PIN. Só entrar no Kahoot. É, foi bom enquanto durou. Não tinha limite de jogador, que eu me lembrava. Realmente não tinha, porque a primeira vez que eu vi isso aqui foi um professor lá que foi dar uma palestra e ele pegou e usou na palestra. Daí entrou um monte de gente. Ué, por que que tá arriscado? Ah, deve ser isso. Jotna. Pessoal, desculpe, eu não sabia dessa limitação, tá? Infelizmente. Vamos ver o que vai acontecer com a próxima pessoa que for tentar entrar agora. Se é que tem mais alguém para entrar. Eu vou começar então, tá, pessoal? Infelizmente não cabe mais gente, eu acho. Então, vamos lá. Então, é sobre. Ó, não tem sobre exceções, tá? Também não fala de TAD aqui. Orientação a objetos. Pode ser definida por dados ou processos. As unidades sintáticas, né, na orientação a objetos são abstrações de objetos com dados e processos. Permitiu a definição de funções anônimas. Foi criada nos anos 2010. Tem sempre uma que não faz sentido algum. Para dar uma ajuda. Bom, essa aqui parece ser, né? Mas eu coloquei aqui, ó, pode ser definida por dados e ou processos. O pessoal até poderia entender assim, ah, mas não é a ideia de dado e processo, né? Você tem os atributos, você tem os métodos e tal. Mas eu coloquei ou. Então, poderia ser só dado ou só processo. Aí não, né? A ideia. E na verdade eles não são soltos, né? Dados e processos é a programação estruturada, né? A ideia da programação orientada a objeto é justamente que tenham os objetos, ou seja, as unidades sintáticas são abstrações de objetos, que são as classes, né? Essas unidades sintáticas são as classes que, por sua vez, contêm, né, com dados e processos, tá? Beleza? Essa aqui é a ridícula, né? Foi criada nos anos 2010. Não foi a programação orientada a objeto que permitiu a definição de funções anônimas. Não há essa relação, né? Você não tem que ter uma coisa para ter a outra. Então vamos lá, Jean em primeiro, Getúlio, Gessé, Jonathan e Matheus. Sobre classes e objetos, então tem umas questões gerais. Objetos são os tipos e as classes são as instâncias desses tipos. Classes são os tipos e objetos são as instâncias dos tipos. Objetos estáticos permitem a criação de classes estáticas. As classes possuem dados e processos, objetos não. Nosso último Kahoot, Kahoot quase de Natal. Vamos lá. Ó, objetos são os tipos e as classes são as instâncias. Não, é o contrário, né? As classes são os tipos, porque olha só, a gente escreve classes. E quando é que a gente cria um objeto? Quando a gente declara uma variável do tipo de uma classe e coloca na frente new alguma coisa. No caso de C++, não tem, pode não ter new, mas pode ter também. Então a gente vai lá e declara, ó,
escreve a classe, né, como eu acabei de fazer ali nos exemplos. Aí a gente pega uma variável, declara uma variável do tipo da classe. E essa variável vai receber um new alguma coisa. Vai receber a instância, né? Beleza? Então, a classe é o tipo e o objeto é a instância do tipo. Tá? Objetos, isso aqui não tem absolutamente nada a ver, né? Objetos estáticos permitem a criação de classe estática. Não, o objeto não cria classe, né? E ainda é estático no meio. As classes possuem dados e processos, objetos não. Obviamente que não, né? Se os objetos são simples instâncias das classes, eles possuem as mesmas coisas que as classes, né? Tá? Muito bem. O importante é que a grande maioria tá indo ali. Jean tá firme e forte em primeiro. Igor subiu, né? Sobre linguagens e programação orientada a objetos. Linguagens com suporte à orientação a objeto podem ser usadas para programação estruturada. A criação de funções foi removida na orientação a objeto, na qual tudo é objeto. A programação estruturada é obsoleta e caiu no desuso. A orientação a objeto resolveu todos os problemas da abordagem estruturada. Tem umas frases fortes aí. Afirmações fortes são sempre perigosas, né? Vamos lá, muito bem, todo mundo. Né? Linguagens com suporte a O podem ser usados para programação estruturada. Ué, C++ tem suporte a O e pode ser usado para programação. Tudo bem, mas C++ vale para os dois, né? Vamos pegar Java. Java foi criada para ser utilizada com orientação a objeto. Posso programar estruturado? Pode, é só fazer um monte de classe com método tudo estático, vira programação estruturada, né? Ou então eu até crio instâncias das classes, mas eu separo completamente. Eu ponho só classes de processos e classes de dados. Tá? Que é mais ou menos o que acontece em sistemas de informação. Né? Você tem classes de dados e classes de processos. Sim. Isso aqui também é verdade. O contrário disso é verdade. Né? A OOP não resolveu todos os problemas da abordagem estruturada, até porque não necessariamente tinha problemas na abordagem estruturada. Né? É uma outra abordagem. Tá? Isso que não faz sentido alguma, né? A gente escreve funções, só chamamos de método, né? E não é obsoleta, não, continua normal. Você não precisa necessariamente fazer orientado a objeto para fazer uma coisa, inclusive, de qualidade. Né? Opa, o GCE veio com emplacou três corretas em seguida, né? GCE adianta, então, subindo. Então, vamos lá. Quarta questão, características fundamentais. De novo, questões gerais, né? Então, orientação a objeto, né? Características fundamentais são objetos, tipos genéricos e closure, classes, encapsulamento, herança e polimorfismo, registros, funções, união e vetores, nenhuma das anteriores. Tá? Então, nossa, foram 30 segundos aqui? Ou eu coloquei errado? Ah, verdade, todo mundo respondeu. Verdade, ele acaba. Né? Todo mundo acertou também, está fácil, né? Não tem nada a ver, né? Closure, nem toda linguagem tem closure. Closure é aquela ideia de você criar uma unidade sintática em torno de uma função, né? A função, ela cria uma unidade sintática, pode pôr atributo dentro dela e pode pôr especialmente outras funções dentro. A gente viu em Python lá um exemplo. Tipo genérico também não é específico de orientação a objeto, nem todas as linguagens com orientação a objeto, suporte a orientação a objeto tem tipo genérico. Isso aqui é completamente estruturado, né? Tá? E obviamente, tá, aqui todo mundo acertou, vamos lá. O Jean continua em primeiro, firme e forte. O Jonathan acertou 4. Não, não é isso não, né? Não, tem eu acho que é a taxa de acerto mais alta de 4, é isso? Basicamente acertou 4 seguida? Acho que é uma outra forma de falar isso. Eu acho que é isso, né? Sobre linguagens, de novo, os títulos estão muito genéricos, né? C++ adicionou suporte à orientação a objeto em C. Smalltalk e Ruby são exemplos de linguagens puramente OO. Python permite programação estruturada e OO. Todas estão corretas. Todas estão corretas, né? C++ adicionou suporte a OO em C.
Smalltalk e Ruby são as linguagens que eu citei várias vezes, né, em vários slides, são as linguagens ditas puramente O, em que tudo é objeto, inclusive os tipos escalares primitivos, né? Então não tem tipo primitivo, os tipos escalares também são objetos, né? Número inteiro, float, boolean também. Python permite programação estruturada de O, sim, os dois, né? E todas estão corretas. Inclusive em Python é muito comum você ver código estruturado e não O, tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Esse foi bem divisível, né? Mas talvez porque a pessoa viu a primeira e achou que estava. Ah, tenho certeza que essa está certa, é essa. Aí, na verdade, tinha mais uma ali para. Agora deu uma mudança. Tá? O Igor primeiro, Getúlio, Matheus, Eric, Jean. Vocês tinham alguma que vocês acharam que estava errada na outra? Por isso vocês não marcaram aquela todas? Ah, o Ruby. O Ruby. O Ruby e o Smalltalk. O Smalltalk foi muito falado por causa disso. Sobre modificadores de acesso. Então, Private, Public, Protected, né? Public provê acesso somente externo. Protected provê acesso somente interno. Private provê acesso somente por subclasses. Nenhuma das anteriores. Tomem cuidado com a palavra somente, né? Somente é torna a frase muito forte, né? A sentença ficou muito forte, muito restritiva ali. Tá, vamos lá. Public provê acesso somente externo. Não, você pode acessar por dentro da classe, pelas classes que herdam e externo. Protected provê acesso somente interno. Não, esse é o private. Private é que provê acesso somente interno. Protected é interno e nas classes filhas, né? Private provê acesso somente por subclasses. Isso seria mais ou menos o protected, mas ainda assim estaria errado. Não tem um que é somente por subclasses. O interno sempre existe, independente de qualquer um dos três aqui. Tá? Então, todas estão incorretas, né? Nenhuma das anteriores. O Igor continua em primeiro. Olha lá. O Igor, 6 corretas em sequência. Pô, o Jonathan e o Gessé foram lá para trás. Para acesso externo a atributos, devemos, segundo o princípio do encapsulamento, acessar atributos de um objeto, né? Então, definir de uma classe, no caso, definir os atributos como public, definir os atributos como protected, mas não private, definir-os como private ou protected, criando getter e setter ou properties, definir-os como public, criando getter e setter ou properties, né? Então vamos lá, definir-os como public, não, segundo o encapsulamento, não. O encapsulamento diz que os atributos devem ficar encapsulados, né, dentro das classes, consequentemente dos objetos, tá? Definimos como protected, mas não private. Não tem sentido algum essa, né? Definimos como private ou protected, daí você está encapsulando, né? Criando getter e setter ou properties. Exatamente essa aqui, né? Não, se você definir como public, aí mesmo é que não precisa de getter e setter, né? Porque daí você consegue acessar direto, mas aí fere o princípio do encapsulamento. Ali. Encapsulamento de complexidade, né? O Getúlio acertou 7 seguidas, é isso? Hoje está legal, hoje está mudando bastante. Considere o seguinte exemplo, né? Então a classe A herda a classe B. Né? A classe A está herdando a classe B. Herdando da classe B, tá? Então A é superclasse de B. Neste caso, B é necessariamente uma interface. A é subclasse de B. B não pode ser uma classe abstrata. Isso aqui é mais analisar bem ali. A resposta pode ser óbvia. Então vamos lá. Ó. Se A está herdando B, então o supertipo é o B e A é o subtipo, não é? Tá? Então A é subclasse de B. Tem o B em cima e A herda de B. Okay? A extends B. A está herdando de B. Então A é o subtipo de B. Tá? Não é o contrário. Aí seria o contrário, né? Isso aqui não tem sentido. B não pode ser uma classe abstrata. Pode ser uma classe abstrata. A classe abstrata não pode ser instanciada. Né? Nesse caso, B é necessariamente uma interface. Não. Tá? Tá parecendo o circuito oval de Fórmula Indy isso aqui, né? Então, muda bastante o líder da prova.
Sobre herança. Principal mecanismo de reuso da orientação a objeto. Permite as subclasses receberem somente atributos de superclasses. Permite composição de objetos, nenhuma das anteriores. Essa é para ser fácil. Eu falei várias vezes da herança. O principal motivo da herança, o principal uso da herança. Eu quase que dei a resposta, porque eu falei a palavra principal, né? É o principal mecanismo de reuso da orientação a objeto. Tá? Qual o outro mecanismo de reuso? Escrever métodos e chamar métodos, né? Esse vem da programação estruturada, né? Abstrair código, né, processos em métodos e chamar eles, né, em funções. Mas na orientação a objeto, o principal mecanismo de reuso é a herança, tá? Porque você, quando você herda, uma classe herda a outra, herda as características, ou seja, os atributos e os métodos. Permite as subclasses receberem somente atributos? Não, os métodos também. Permite composição? Não, uma coisa é justamente diferente da outra, né? Composição é quando você, uma classe tem atributos que são de outros tipos de objetos, né? Essa é a composição. A gente acabou não falando de composição, né? A composição é basicamente isso, né? Quando você tem uma classe, os exemplos clássicos lá de carro, não sei o quê, mas vamos pegar um mais concreto, né? Pronto, você tem um sistema lá de uma agenda telefônica, agenda de contatos, beleza? A agenda é composta, aí você tem, por exemplo, a classe telefone, e aí você tem os campos DDD, código do país, né? Se é o tipo do telefone, né, o número do telefone, então você tem código do país, código de área, que é o estado, você tem o número do telefone, aí você tem um atributo que é o tipo, que diz que se ele é trabalho, casa, contato, recado, celular, né? Então você tem uma classe telefone, você tem uma classe endereço, daí tem lá, sei lá, tem logrador, ou tem rua, bairro, CEP, número, complemento, cidade, estado, beleza? Vamos só imaginar um exemplo simples assim. Então, eu tenho a classe endereço, classe telefone, e aí eu tenho a classe contato. A classe contato é composta por, bom, além dos atributos que tem nela, né, ela é composta em termos de objetos, né, de classes, por exemplo, uma lista de classes, pode ser N ou pode ser duas, vamos supor, que pode ter 2 telefones e pode ter 2 endereços, beleza? Ela é composto por essas classes. Tá? A ideia de composição e agregação, na verdade, vocês viram lá em banco de dados. Tá? O DER que vocês veem lá, ele é um diagrama de classe. Tá? Lá vocês veem como relacionamento forte e fraco. Não é? O relacionamento forte é a composição, o fraco é a agregação. Agregação é quando você acessa um objeto de dentro de uma classe através de um atributo, por exemplo. Então, nesse exemplo que eu passei, seria agregação se quando eu apagasse o contato, o telefone e o endereço continuassem existindo. Ou seja, eles têm vida além do contato. Nesse exemplo que eu passei, não faz sentido, né? Você vai apagar um contato, vai apagar o telefone dele e vai apagar também o endereço, né? Tá? Então, se morre o contato, morre o telefone e o endereço junto, então isso é composição. Se morre o telefone, morre o contato, mas continua existindo o endereço e o telefone, então é agregação. Né? Ou seja, ele usa, ele acessa. A palavra correta é ele agrega. Tá? Eu sei que eu não desenhei nem nada, eu tentei explicar aqui, mas se ficou dúvida a gente fala de novo depois. Então vamos lá. Igor, 9 seguidas corretas. Sobre o modificador static, no contexto de classes e objetos. Tá? Atributos estáticos têm valores diferentes para cada instância, são usados para realizar polimorfismo, né? Permitem aos objetos compartilhar um mesmo atributo. Atributos estáticos somente podem ser locais a métodos. Uma frase bem estranha, inclusive, aqui, que é absurda. Ó, atributos estáticos têm valores diferentes para cada instância. Não, aí seria atributo normal. Se ele é estático, ele é um só para todas as instâncias. O exemplo que eu mostrei para vocês lá, o contador quando a gente falou sobre alocação estática, nós vimos o exemplo no contexto de funções. Então tinha lá um contador de chamadas de funções.
E quando a gente falou sobre static, né, estático, no contexto de classes de objetos, eu mostrei para vocês o exemplo do contador de instâncias, né? Ou seja, permite aos objetos compartilhar o mesmo atributo, um ou mais, né? Tá? São usados para a realização de polimorfismo. Não, é a herança que é usada para polimorfismo. Né? Atributos estáticos somente... O que era a frase estranha? Ó? Atributos estáticos somente podem ser locais a métodos. Aquilo que é local a método é uma variável, não é um atributo, né? O atributo é aquela variável que pertence a... foi declarada no escopo da classe. Certo? O que é declarado dentro do método não é um atributo, né? É uma variável local. Tá ficando mais capciosas essas questões, né? O Igor acertou 10 corretas em seguida. O Gessé tá na cola ali já. Mas está um pouco distante de pontuação, né? Sobre polimorfismo. Permite a composição, permite a herança. Uma variável de tipo especializado pode referenciar tipos mais genéricos. Uma variável de tipo mais genérico pode referenciar tipos especializados. Esse aqui tem que associar com o exemplo que a gente fez lá. Vamos lá. Permite a composição? Não. Permite a herança? Não, é a herança que permite o polimorfismo. A gente fez o exemplo lá do shape, do retângulo do triângulo, né? O triângulo é um shape, herda shape, e o retângulo é um shape, herda shape. O que a gente fazia? Quando que era polimorfismo? Quando a gente declarava uma variável do tipo mais genérico, que era declarar uma variável do tipo shape, e instanciava um retângulo, ou instanciava o triângulo. Até que eu fiz um array, foi em C Sharp, né? Eu fiz um array, coloquei lá com 10 shapes, e coloquei desses 10 shapes, 5 eram triângulos e 5 eram retângulos. Tá? Foi o teste que a gente fez ontem. Por isso que os códigos estão lá, pessoal. Peguem os códigos, mexam com eles. Eu acho que pode ajudar vocês a entender melhor as definições. Quando há código, é claro, né? Tá? Aqui também foi bem divisível, então tem bastante gente com dúvida aí também, um instável a coisa. Claro que ler isso aqui rápido e responder não é tão simples, né? Opa, o Gessé conseguiu os pontos que precisava. 6 corretas em seguida. Faltam 3 questões, né? Sobre classe abstrata. Possui apenas um método abstrato. Possui somente método abstrato. Não possui método abstrato. Possui ao menos um método abstrato. Finalzinho da aula de ontem. Vocês já estavam cansados. Oi? Vai cair a internet? Ah, vai cair, não, entendi. Possui apenas um método abstrato. Não. Não existe essa restrição, realmente. Aqui todo mundo acertou. Não possui método abstrato. Bom, essa aqui está bem óbvia, né? Mas se é abstrata, com certeza tem que possuir método abstrato. Possui somente abstratos ou possui pelo menos um. A classe abstrata possui ao menos um. A classe abstrata pura, também chamada em algumas linguagens de interface, possui somente métodos abstratos, somente as assinaturas, tá? A diferença é que a linguagem que tem a palavra interface, né, tem aquela questão de poder, uma classe pode implementar várias interfaces, ao passo que uma classe não pode herdar vários classes abstratas puras, exceto em C++, que permite herança múltipla. Tá? Por isso que em Java veio a palavra interface e a palavra abstract. Então tem a classe abstrata, que é aquela que tem ao menos um método abstrato, e tem a interface. Tá? Mas dá para você fazer uma classe também só de método abstrato. E agora é a última questão, é isso? Não, penúltima. Classe abstrata pura ou interface. Opa, eu falei coisa que não devia. Vamos lá, vamos ver. Possui apenas a classe abstrata pura. E eu coloquei como um sinônimo de interface. Tem algumas diferenças, mas no contexto daqui, essa questão é igual. Possui apenas um método abstrato, possui somente métodos abstratos, não possui método abstrato, possui ao menos um método abstrato. Por isso que é bom prestar atenção na hora que eu falo ali. Isso aí, possui somente métodos abstratos. Acabei de falar. Classe abstrata pura. Tá? Agora o Gessé está com uma folga. Mas o mundo gira, vamos ver. Classe abstrata, última questão. A classe abstrata ela pode ser instanciada, ela não pode ser instanciada, ela sempre deve ser instanciada,
ela não pode ser herdada. Verdade não, herdada. Se vocês lembrarem do exemplo, e o que é o que vocês acabaram de definir o que é uma classe abstrata. Tem métodos vazios, né? Então, ó, se a classe abstrata tem método abstrato, tem ao menos um método abstrato, e o que é o método abstrato? Ele é um método vazio, ele não tem implementação. É só assinatura. Então ele não pode ser instanciado, você não pode fazer new. Ou seja, a classe abstrata não é uma classe concreta. A classe concreta é a que a gente pode instanciar. Tá? Você colocou um método abstrato lá dentro, ela virou uma classe abstrata, não é mais uma classe concreta, você não pode mais instanciar. Esse tipo de coisa, pessoal, fica firme para a pessoa se a pessoa programa bastante orientado a objeto. Tá? Vai ficando bem mais claro esses conceitos. Né? Fica com um tom de retomada mesmo esse assunto nessa disciplina. Não pode ser instanciada, com certeza tem que poder ser herdada, porque é a única coisa que a gente faz com ela, né? É herdar. Tá? Sempre deve ser instanciada. Não, esse não faz sentido algum mesmo. Beleza? Vamos ver o pódio agora. Em terceiro lugar, o Igor. Acertou 11 de 14. Muito bem, Igor. Muito bem o Getúlio. E 12 de 14, mas é uma questão de tempo, Gessé. Tá? Em termos de quantidade, ali tem um empate, né? Tá? Ele mostra por score, né? Que o score tem a ver com o tempo. Então, mas, né? Excelente ali, 11 de 14, 12 de 14. Muito bem, pessoal. Espero que tenha sido divertido, mas certamente foi tenso. Né? Terminamos por aqui. Se alguém quiser para tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, a gente tem algum tempo ainda, tá? O pessoal tá. Se fosse ao vivo, sabe o que eu ia fazer? Eu ia levar uns docinhos para vocês. E aí, isso estiga mais ainda, né? Ia ter uns docinhos aí. E aí, quem ficar lá no começo. Pô, não devia ter falado, né? Agora a pessoa vai ficar pensando, poxa, eu fiquei em primeiro, não ganhei nada. Ganhar um joinha. Joinha na webcam. Tá? Só, então vou interromper a gravação. Encerramos por aqui. Conseguimos falar.